Olá, família de Jesus! Hoje nós vamos falar de Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona. Vamos falar dessa mulher que foi realmente uma intercessora pela vida do filho. Agostinho foi um dos chamados pais da igreja, um homem que Deus usou muito na sua época para combater ensinos errados, para ser uma inspiração para muitas pessoas. E assim, esse homem chegou a ser esse homem de Deus porque por detrás dele havia uma mãe intercessora. Olha o clamor dela, gente, orando pelo filho. Por quanto tempo? Por quanto tempo andarei a clamar? Amanhã, amanhã? Por que não há de ser agora? Porque o termo das minhas torpezas não há de vir já nesta hora. Queridos, a mulher era uma intercessora. Ela orou muito pela vida do filho. Agostinho era um homem devasso e um homem que se envolveu com seitas que não levavam ele a nada. Mas essa mulher é um exemplo de uma mãe intercessora. Bom, Mônica ela nasceu ali na África, num lugar chamado Tagaste, que hoje seria ali na região da Argélia. E a parte muito preciosa é que ela cresceu num lar cristão. Sempre foi muito submissa aos pais. Diante até dessa submissão, ela foi, naquela época, né, não se escolhia quem iria casar, né? Ela foi entregue a casamento a um homem chamado Patrício, quem serviu com muita honra, sabe? Apesar de um homem assim que tinha um temperamento forte, bebia muito, era infiel, mas ela continuou sendo fiel. Ela tem uma frase interessante que ela dizia o seguinte: quando ele chegava em casa, intenso e brigando, eu entrava na paz. Porque para ter confusão, precisavam de duas pessoas. Como eu não entrava na confusão, não tinha confusão. Então, queridos, ela falava algo mais ou menos assim. Ela era muito sábia mesmo. E uma mulher de muita intercessão, sabe? Não é, ela teve, além de Agostinho, ela teve mais filhos, mas o encargo dela pela interceder por Agostinho era muito grande. Agostinho ele teve uma infância bem assim intensa, né? Ela percebia que ele gostava de roubar coisas das pessoas, então ela já percebia que ele tinha uma inclinação para o pecado, certo? E o pai dele também. Mas o pai dele e a mãe eles percebiam uma coisa, que Agostinho era um menino muito inteligente. E o pai se orgulhava muito disso. Tanto que ele gastou muito mais do que podia para dar educação para o filho. Ele realmente, porque ele entendia que meio que tipo assim, ele não poderia desperdiçar tanta inteligência. Ele gastou muito. Muito mesmo. Chegou até a ficar endividado por isso. Mas e a mãe, o foco da mãe dela não era o intelecto, era que ele tivesse uma vida santa, uma vida com Deus. E Mônica era interessante que ela, como eu estou citando muita questão do próprio Agostinho, mas ela orou muito pelo esposo e ela teve a felicidade de ver o esposo dela entregar a vida para Jesus pouco antes de morrer. Ela teve essa alegria, por quê? Porque além de ser uma mãe intercessora, ela foi uma esposa intercessora e ela pôde ver o marido dela sendo batizado antes de morrer. Como já disse, ela era muito apreensiva em relação a Agostinho. E era uma apreensão que era real. Ele realmente começou a trilhar caminhos bem tortos na luxúria, no mundo mesmo. E ele adentrou numa doutrina chamada maniqueísmo e ficou ali por muito tempo. Né? Em torno de uns 10 anos, até que ele houve frustrações ali, e ele sai. Nessa época ele vai para Hipona, aliás, perdão, ele vai para Roma, né? Antes de ir para Hipona, ele vai para Roma e ali ele ouve os sermões de um bispo muito conhecido, que era o bispo Ambrósio, e ali ele começa a ser impactado, até que ele tem uma experiência assim, muito linda de conversão, uma experiência dele realmente ouvir Deus falando com ele.
E tudo nasce de onde? De uma mãe que estava intercedendo, de uma mãe intercessora. Mônica nunca deixou de orar para Agostinho. Nunca. Mesmo ela tendo decepções, mesmo assim com a demora da conversão dele, ela continuava orando, ela continuava pedindo, ela continuava no clamor. Ela sabia assim que valia a pena. E uma vez um homem de Deus ministrou uma palavra na vida dela que fortaleceu muito ela. Esse homem de Deus abençoou ela dizendo o seguinte: vá em paz. É impossível que pereça um filho diante de tantas lágrimas. E pela graça de Deus, Agostinho vai realmente ter uma linda experiência com Jesus e é realmente transformado. E Mônica, sim, ela tem a alegria de cumprir realmente essa missão dela. Uma mulher simples, cuidando da casa, cuidando dos filhos, mas uma mulher intercessora. E a intercessão dela gerou um dos grandes pais da igreja.